Olá, seja bem-vindo à Rede Capital de Comunicação com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje vamos bater um papo sobre planejamento tributário. Para isso, está aqui conosco pela primeira vez no nosso programa a doutora Sara Mendonça. Ela é advogada, pós-graduada em Direito e Processo Tributário e vai tirar todas as suas dúvidas. Doutora Sara, que prazer ter você aqui conosco em nosso programa. O prazer é todo meu, eu que agradeço pelo convite de estar aqui pela primeira vez. Espero poder contribuir com o conhecimento do nosso público. Com certeza. Temos aqui algumas perguntas para que você possa estar tirando as dúvidas dos nossos telespectadores, tá bom? O que é esse tal de planejamento tributário, doutora? Bom, antes da gente entrar especificamente no assunto planejamento tributário, é bom a gente dar uma analisada no contexto do cenário brasileiro que encontramos. Em 2020, a última pesquisa publicada pelo Banco Mundial, a Doing Business, ela fez um estudo com 190 países em que trata de facilidade de negócios e também considera o peso de impostos e obrigações tributárias de cada país em relação ao lucro da empresa. E nessa pesquisa, o Brasil se encontra na posição 124 no ranking de facilidade em fazer negócios no país e na posição 184 no ranking em que leva em consideração esse peso de impostos e obrigações tributárias em relação ao lucro da empresa. Isso no estudo de 190 países. Então, o Brasil está assim, nas piores posições. E também, com uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o Brasil hoje possui mais de 60 tributos e mais de 95 obrigações acessórias. O que nos diz essas pesquisas é que o Brasil se encontra entre o maior pagador de impostos do mundo. Nossa. E no cenário mais desfavorável em relação a outros países. E o que nos coloca numa situação tão desfavorável assim? A burocracia do nosso país, um sistema financeiro e tributário complexo e a quantidade de horas que gastamos em média por ano. São 2.600 horas por ano que gastamos apenas somando e pagando impostos. E onde o planejamento tributário entra? O planejamento tributário vem um pouco para reduzir essa carga de tempo, tentar amenizar a burocracia. A complexidade do sistema financeiro simplesmente fica a cargo do nosso Estado em busca de talvez uma reforma tributária. Talvez isso nos ajude a melhorar essa complexidade. Então, o planejamento tributário em si, ele vai buscar reduzir a carga tributária. Como que isso pode ser feito? Através de procedimentos permitidos pelo ordenamento jurídico, de forma lícita e elisiva. Então, com o planejamento tributário, além da carga tributária, que é o principal objetivo dele, também podemos tentar adequar a estrutura da empresa. Interessante. Uma aula de história aí pela doutora Sara em relação ao planejamento tributário. E quais os benefícios quais são os benefícios, os principais benefícios que a gente pode trazer aí em relação ao planejamento tributário? Os principais benefícios podem ser a minimização e até a eliminação de alguns tributos. A gente vai chegar a isso da seguinte forma. Algumas empresas possuem benefícios fiscais e até isenções fiscais, que muitas empresas mesmo desconhecem. Até alguns contadores podem desconhecer desses benefícios e isenções. Porque o fisco, como o principal objetivo dele é arrecadar, então ele nunca vai estar passando para a empresa que você está pagando um tributo maior, que você tem esse benefício. O fisco, ele vai te dar, colocar todas as formas, os limites para que isso não ocorra, né? Então, aí é onde entra o papel do advogado tributarista, que aí ele vai, através das brechas legislativas, das leis, caminhar entre elas e achar o que pode estar beneficiando e isentando essa empresa de alguma forma.
E assim a gente vai maximizar a utilização das oportunidades previstas na legislação. Se necessário, também reestruturar o quadro societário da empresa, visando mais lucros e uma maior competitividade. Podemos também estar evitando gastos desnecessários e também postergando a data de pagamento, adequando a administração do fluxo de caixa de alguns tributos. Mas neste ponto a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque como podemos ver durante a pandemia, o Estado trouxe algumas postergações de alguns tributos para as empresas, como a prorrogação do pagamento do Imposto do Simples Nacional e o adiamento e o parcelamento do FGTS. Algumas empresas conseguiram fazer todo esse pagamento corretamente, adequar essa postergação, mas sem um planejamento adequado, às vezes muitas empresas não conseguiram acompanhar essa postergação. E o que acontece? A soma deste imposto lá de trás com o imposto que está vindo lá na frente, na época que chegou a hora de pagar. E também postergaram a data de pagamento dos tributos com a administração adequada do fluxo de caixa. O que deve ser tomado bastante cuidado, claro, porque o que pudemos ver durante a pandemia, com a postergação de alguns impostos, como a prorrogação do pagamento do Imposto do Simples Nacional, o adiamento e o parcelamento do FGTS. Esses casos, quando não bem planejados, eles vão causar uma confusão no caixa, lá na frente, porque vai somar o imposto de agora que está sendo postergado com o que está para vir a ser pago ainda. Então, assim, o planejamento vem para fazer essa adequação, porque o planejamento, ele não pensa só no agora, ele vê o futuro da empresa, ele vai organizar o futuro que está por vir ainda. Excelente. Gente, vamos a um breve intervalo, dá tempo de você tomar uma água, ir lá no banheiro, se necessário, claro, e volta para poder continuar aqui conosco. Tem muita coisa interessante para você aprender ainda hoje, tá bom? Até já já. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Olá, estamos de volta com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje estamos batendo um papo aqui sobre o tema de planejamento tributário. E nossa convidada hoje é a advogada Sara Mendonça, que está tirando todas as suas dúvidas. Doutora, mas e aí? O que é necessário para a gente poder fazer aí realizar, na verdade, o planejamento tributário? Então, aqui nós vamos analisar o atual regime tributário da empresa. Por exemplo, se uma pessoa física que atua como autônoma, a gente vai analisar se não seria mais viável estar como pessoa jurídica. Até como reflexos de um imposto de renda, por exemplo. Às vezes ela, como pessoa física, está recolhendo uma alíquota maior do imposto de renda, enquanto ela poderia estar como pessoa jurídica recolhendo uma alíquota menor. E também no caso de empresa, que às vezes está enquadrada no Simples Nacional, a gente pode estar analisando se o mais viável não estaria sendo ela enquadrada num lucro presumido, por exemplo. Então aí a gente vai analisar todo o faturamento, o quadro de funcionários da empresa para fazer essa melhor adequação. Podemos também estar avaliando equipe, fornecedores, estoque, enfim, toda a operação interna e externa da empresa. Também verificar a incidência dos fatos geradores dos tributos. E é aqui que entra a questão de alíquota e base de cálculo. E o planejamento tributário, o mais viável é que ele seja feito antes do fato gerador ocorrer do tributo. É importante ser feito antes da ocorrência do fato gerador, porque se a gente
faz aquele planejamento pós-fato gerador, a gente pode cair, ao invés de uma elisão fiscal, numa evasão fiscal. E a empresa pode ser submetida a uma fraude ou sonegação. Então, todo esse cenário tem que ser bem avaliado. E também identificar se há valores a serem restituídos. Aqui nós vamos pegar os últimos 5 anos da empresa, analisar tudo que foi pago, todo o tributo que está sendo pago, todos os valores que foram pagos e ver se aquela empresa possui algum benefício fiscal, alguma isenção, se pagou algum tributo a maior, para então a gente pedir a restituição dos valores. E por fim, a gente vai fazer a análise contábil fiscal. E é aqui que entra a ajuda do contador. Para termos um bom planejamento tributário, a gente precisa desse trabalho em conjunto do advogado tributarista com o contador, pois o advogado tributarista vai trazer toda a leitura da legislação e o contador toda aquela parte técnica fiscal para o nosso planejamento. Mas isso tem que ser, e pode haver também outros aspectos, como cada empresa é individual, tem as suas particularidades, nós vamos analisar e ver se e reconhecer mais alguns aspectos para serem estudados e analisados. E quais são os tipos de planejamento tributário? A gente tem modalidades? Como é que seria? É um padrão para qualquer empresa? Não. Aí, neste caso, a doutrina reconhece 3 tipos de planejamentos tributários. Temos o conservador, o moderado e o agressivo. O que seria o planejamento tributário conservador? Ele é a aplicação apenas da lei seca no nosso planejamento. E ele, em regra, é o único aceito pelo CARF, que é o Conselho Julgador da Receita Fiscal, em âmbito federal. Temos também o moderado, que é a aplicação da lei seca, mais a interpretação da norma jurídica, que envolve a Constituição Federal, o Código Tributário Nacional e julgados. E também o agressivo. O agressivo é o planejamento mais arriscado. É o que não é o indicado a ser feito, mas assim, pode acontecer de ser feito, porque ele não tem a aplicação da lei, ele é apenas uma interpretação das normas jurídicas. Nesse momento, ele pode ser realizado, nós podemos fazer uma consulta fiscal, mas quando feita essa consulta fiscal, o nosso planejamento fica totalmente atrelado. A gente tem que fazer exatamente o que o fisco nos disser para fazer, para não abrir brechas para o fisco ficar de olho no que estamos fazendo e às vezes poder nos autuar. Doutora, para a gente poder fechar com chave de ouro aqui o nosso programa, quais são as fases aí, então, para para um excelente planejamento tributário? Bom, primeiramente, nós faremos a coleta de informações. Neste momento, nós olharemos todos os documentos contábeis da empresa, tudo que ela tem para a gente estar analisando. Daí partiremos para a definição do objetivo. Aí a empresa vai trazer se ela quer apenas uma redução da carga tributária ou também uma adequação da sua estrutura. A partir daí, vamos fazer toda aquela análise dos documentos coletados, dos livros fiscais, contábeis, de tudo que foi nos passado, para então analisar todos os cenários possíveis para desenvolver o nosso planejamento. Então, vamos para o desenvolvimento, que é onde nós vamos analisar os cenários prováveis e os possíveis cenários a serem desenvolvidos. Então, vamos analisar os possíveis riscos que a empresa sofre naquele momento e se o nosso planejamento vai trazer riscos para a empresa. Não trazendo riscos, já vamos começar a implementação. Estando tudo certo, implementamos o que foi desenvolvido. Após a implementação, começamos uma fase de monitoramento por alguns meses dessa empresa. A gente vai ficar observando se o que nós planejamos está alcançando o seu objetivo, se está dando tudo certo. Caso não alguma coisa esteja dando errado, a gente vai revisar o nosso planejamento. Como no Brasil temos uma mudança aí diária legislativa, são 30 mudanças
alterações legislativas diárias, a gente tem que estar sempre de olho se afetou alguma legislação que usamos no nosso planejamento. Tendo essa afetação, o que vamos ter que fazer é revisar e readequar todo o nosso planejamento agora de acordo com a nova legislação, certo? E é por isso que um planejamento, para ser bem feito, demora aí de 3 a 6 meses. Nenhum planejamento vai ser começado hoje, semana que vem já vai estar finalizado e tudo certo. Ele demora para ser bem feito, para se adequar bem à empresa, ele demora. Doutora, nosso programa está chegando ao fim. Quero agradecer aí a senhora ter atendido o nosso convite. Foi muito bom ter a doutora aqui conosco, né? Doutora Sara Mendonça. Espero que possa vir outras vezes aqui para estar aqui no programa Varela Torres. Eu que agradeço o convite, espero estar vindo mais vezes para tratar mais desse assunto, que planejamento tributário é bom, mas também é longo, bastante longo, rende bastante assunto aí. E o nosso telespectador, ele vai agradecer sempre que a doutora puder voltar, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até a próxima.